Sandman, Send Me a Dream é uma das obras mais incríveis aí da história dos quadrinhos e ela vai ganhar uma adaptação para Netflix e para quem não sabe, a história do Senhor dos Sonhos é a leitura obrigatória para qualquer fã de quadrinhos ou da cultura pop em geral. Sendo assim, eu tomei a liberdade de escolher 10 motivos pelos quais você deveria ler Sandman. E se você quer saber mais quais motivos são esses, vem comigo. Antes de começar, já aproveita e vai se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. E aproveita também para curtir e deixar aí o seu comentário aqui embaixo. Bom, vou iniciar esse vídeo falando sobre a morte. Em Sandman temos os Perpétuos, que são personificações aí de aspectos do universo e da consciência humana. São 7 irmãos e a mais velha, que é o que tudo consta, é quem vai apagar as luzes e fechar as portas do universo quando tudo acabar, é a morte. A irmã mais velha de Morfeu é um dos melhores personagens da saga, e isso é dizer muito, visto aí a quantidade de seres incríveis que são apresentados ao leitor durante a trama. A morte é personificada aí como uma garota de 20 anos com um estilo gótico, porém completamente amante da vida. É mostrado também que ela nem sempre foi assim, e para entender melhor seu lugar no plano geral, ela ganha vida um dia a cada 100 anos, e no final das 24 horas ela morre. Ela ganhou histórias também próprias, como O Alto Custo da Vida, e é uma peça fundamental da história, e eu posso te dizer que se a adaptação for fiel aos quadrinhos, vamos nos apaixonar pela morte. Já o delírio, que já foi deleite, mas durante sua jornada como uma das engrenagens aí que constitui o universo, tornou-se loucura. Delírio é a irmã mais nova de Sonho, e ao mesmo tempo em que a personagem é cômica, ela traz toda a tristeza do mundo em seus ombros. Ela é incompreendida pelos irmãos, quando é a única que mudou sua natureza completamente, e nenhum deles sabe dizer o porquê, talvez nem mesmo ela saiba. Bom, a história da Deleite, que torna-se delírio, é incrível porque mostra aí o caráter mais puro da humanidade, de quando ameaçada, perder-se para a loucura. Ela é personificada como uma jovem de cabelos coloridos, desleixada, com um olho de cada cor, representando aí as duas personalidades que vivem ali dentro. Além de sua fala desconexa. Dos Perpétuos, desejo e desespero são as que mais aparecem na história, depois do sonho, é claro. Os imortais são constituídos por 7 irmãos: morte, destino, sonho, destruição, as gêmeas, desejo e desespero e a delírio. A ideia dos 7 é de um nível de complexidade absurda, pois são seres além aí da compreensão humana e dos próprios deuses que aparecem durante a trama. Eles sempre existiram e sempre vão existir, até o fim dos tempos, ainda que suas personificações atuais possam morrer. Ainda assim, são personagens completamente distintos e fabulosos em sua construção, como as irmãs de Desejo e Desespero, que dão luz a esse contraponto aí da psique humana. Ou Destruição, que abandonou seu cargo e desapareceu para onde não fosse encontrado. Cada um mora em um tipo de reino, configurado por suas próprias vontades, como a Terra do Destino, que é um labirinto eterno sem volta, ou a dimensão abstrata da Delírio. Um dos pontos aí mais marcantes das obras de Neil Gaiman é sua preocupação no aprofundamento da história. Ele vai fundo em várias mitologias para criar o plano geral de Sandman. Ali, todos os deuses nasceram no Sonhar, o reino de Morfeu, e andaram pela terra, mas no fim voltam para as mãos do sonho e de lá vão para o além desconhecido. Temos de mitologia nórdica a mitologia egípcia, passeando sempre pelo terreno assim, da mitologia grega e a mitologia bíblica, né? Em resumo, Sandman é uma aula sobre culturas distintas. Cada um dos Perpétuos tem seu próprio reino. O de Morfeu é o Sonhar, o reino dos sonhos, que obedece completamente à vontade de seu senhor. Além de imprimir exatamente a personalidade megalomaníaca e nostálgica do sonho, o sonhar muda conforme o Sandman deseja. Se quer que chova por 30 dias, por exemplo, por conta de um coração partido, irá chover. Se precisa mudar de terrenos de lugar, eles mudarão. Se um lugar precisa ser personificado, ele será. Sonhar ainda é a casa dos ajudantes do Sandman. E quando eu digo que o autor foi fundo em mitologias, não era só em questões de fé. Ali temos o resgate, assim como foi do próprio personagem Sandman, que é bem mais antigo e completamente diferente aí do que foi apresentado na obra, de vários outros elementos da DC e das editoras que foram incorporadas na empresa. É no Sonhar que vemos a Casa dos Mistérios, com Abel e Caim, por exemplo. Toda a história de Sandman não envolve muita dicotomia bem e mal. São intenções diversas e muitas vezes o próprio sonho toma decisões duvidosas. Porém, alguns personagens ganham um certo papel de antagonista
protagonistas, como Lúcifer, o Senhor do Inferno, que jura vingança a Morfeu e consegue, de certa forma, Hipólita Hal ou a Hecate, e qualquer outro nome que as três bruxas ganham durante a história. Todos, muito bem construídos e nem um pouco previsíveis. Ainda assim, Lúcifer ganhou um spin-off depois de Sandman, e agora uma série baseada no personagem, que não segue muita coisa do canone do personagem, e daí até um friozinho na barriga por fazer pensar na adaptação planejada para Morfeu no cinema. Sem dúvida, um dos pontos mais altos da obra que marcou a história dos quadrinhos foi sua arte, além de sua narrativa. Em um momento dos quadrinhos que seguiam fórmulas de sucesso, Sandman trouxe uma verdadeira revolução em sua estrutura, com quadros desconexos, arte incrível e pequenos toques que criaram todo o ambiente misterioso e místico da história. Temos o texto, conversando diretamente com a arte e coisas enormes, como páginas com estrutura completamente abstratas até pequenas coisas, como o balão de cada ser místico ser diferente. Do Sandman preto meio nevoado, da Delírio ser abstrato, a fonte de fala do Lúcifer ser mais refinada, e por aí vai. Além das mitologias, a trama se joga também de cabeça em períodos e fatos históricos. Temos Sandman em plena Revolução Francesa, Sandman no Império Romano, Sandman no teatro de Shakespeare, Sandman no Oriente Feudal, e por aí vai. O ponto é mostrar o personagem como imortal em diversas passagens da sua vida, dando aí explicações para certos acontecimentos históricos, todos envolvendo a influência do sonho. Super pretensioso, mas muito bem trabalhado, e que foram só a ser gatos, não exatamente sobre a história do sonho dos 1000 gatos, uma das melhores tramas paralelas do Sandman, mas sobre o que ela representa. A obra não explora apenas a psique humana, mas vai além, dando aí indícios dos sonhos de outras criaturas com contextos completamente diferentes, além, é claro, do tratamento artístico dado, quando o sonho aparece de um jeito diferente para cada um, no caso, o grande gato dos sonhos. Para finalizar, e eu poderia ficar eternamente aqui falando sobre Sandman, o protagonista da história, o sonho, ou Morfeu, é um personagem tão complexo que por si só vale ler todas as 75 edições da trama. Sandman está em uma crise existencial constante e a história se desenvolve a partir disso, mostrando todas as nuances de sua personalidade melancólica. É impossível terminar a trama sem ter se apaixonado pelo menos um pouquinho pelo sonho.